O mundo nunca foi mais rico do que agora. A economia global produziu mais bens e serviços na última década do que nos primeiros 5.000 anos da história humana moderna combinados. Novas tecnologias não nos deram apenas abundância material, mas também melhor saúde, melhor acesso ao conhecimento, mais conveniência e menos tédio. Porém, essa riqueza não foi distribuída uniformemente. Historicamente, presumia-se que as crianças teriam vidas semelhantes às de seus pais. O progresso era lento e a maioria da sociedade se dedicava a se alimentar, com pouco restando para outras atividades. A tecnologia moderna e a indústria transformaram isso, e com mais pessoas dedicadas à inovação, o mundo acumulou sucessos, resultando no que temos hoje. Nos últimos 200 anos, apesar de não ser um mundo perfeito e de alguns pequenos soluços, as pessoas têm estado relativamente confiantes de que seus filhos viveriam vidas mais prósperas do que eles. Em contrapartida, os idosos têm desfrutado de um conforto na velhice que seria difícil de obter em um mundo que não estivesse em constante melhoria. No entanto, agora parece que pela primeira vez em muito tempo, esse acordo intergeracional foi quebrado. As gerações atuais estão ficando atrás dos marcos de vida que as gerações mais velhas alcançaram na mesma idade, como comprar uma casa, casar, começar uma família, planejar a aposentadoria e experimentar um novo negócio. Por quase todos os critérios, a geração Z está bem atrás dos seus pais. Claro, o fato de a geração Z estar enfrentando dificuldades financeiras não é exatamente uma revelação chocante, mas isso também é equivocado, ou, no mínimo, deixa de captar um ponto muito maior. Defender os baby boomers. Afinal, eles são tão vítimas dessa tendência quanto qualquer outro. Apesar de leves melhoras nos números, o que está fazendo as gerações mais jovens ficarem atrás de seus pais repentinamente? Existem problemas maiores que essas tendências distraem? E, finalmente, existe uma maneira de consertar isso? Para entender isso, precisamos usar dados além dos da economia e classificar corretamente cada agrupamento com base nas amostras populacionais e sem tirar conclusões exageradas a partir desses grupos. Analise comigo. Os limites geracionais que definem alguém como Millennial, Gen X, Gen Z ou outros são majoritariamente arbitrários. Por exemplo, os Millennials nasceram entre 1981 e 1996, mas as pessoas em cada extremidade deste intervalo tiveram infâncias radicalmente diferentes. Entraram no mercado de trabalho durante condições distintas e vivenciaram eventos globais muito diferentes. A única exceção são os Baby Boomers, pois seu agrupamento geracional é menos arbitrário e mais baseado no boom nas taxas de natalidade após a Segunda Guerra Mundial, na maioria dos países ocidentais. Tirando isso, a maioria das gerações são apenas linhas aleatórias na areia, espalhadas a cada 15 ou 20 anos. Agravando a situação, as datas de corte que definem as gerações variam em até meia década entre diferentes fontes. Atribuir características e tirar conclusões baseadas no tempo em que as pessoas nasceram está se aproximando da astrologia. Parece até que o mercúrio da geração Z foi todo pro Gatorade! Se fosse apenas traçar linhas por conveniência, estaria tudo bem se não causasse tanto dano. Porém, no caso da economia e sociologia, esses agrupamentos acabam sendo uma distração de problemas maiores, infelizmente. Atenção! Usamos gerações para definir amplamente grupos neste canal por ser fácil e compreensível. Ao analisar as disparidades econômicas entre gerações, é crucial considerar outras variáveis além da época de nascimento. Se este vídeo fosse feito há 10 anos atrás, seria uma história similar sobre as dificuldades dos millennials. Mas agora eles estão prestes a se tornar a geração mais rica da história. Isso se deve em parte ao fato de que eles começaram a ganhar rendas mais altas e a acumular fortunas pessoais impressionantes, podendo em breve não apenas ser a geração mais rica da história, mas também mais ricos em uma idade mais jovem do que seus antecessores. No entanto, outro fator que impulsiona isso é que eles geralmente estão na idade certa para começar a herdar fortunas passadas por seus ancestrais que estão morrendo. Então, é possível que economistas e demógrafos tenham confundido a situação dos millennials por serem jovens e sem dinheiro, e isso significa que a geração Z, atualmente pobre, está apenas esperando sua vez? Bem, na verdade, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. As gerações mais jovens podem acabar sendo mais ricas, porém menos prósperas do que seus pais. Atualmente, desfrutamos de muitos luxos, pequenos e não tão pequenos, que eram simplesmente inimagináveis há 50 anos. Para os boomers, quando jovens, viajar ao exterior era um símbolo de extrema riqueza.
A maioria das pessoas, mesmo em economias avançadas, nunca saiu de seu país natal. Hoje, há uma indústria inteira para atender estudantes universitários com pouco dinheiro em sua quinta viagem pela Europa. O mesmo se aplica a diversos bens de consumo: lava-louças, máquinas de lavar, micro-ondas, TVs de 55 polegadas e celulares são praticamente padrão na maioria das casas. Mas apenas algumas gerações atrás, essas eram compras sérias. Hoje em dia, esses itens não podem faltar, então lembre-se deles mais tarde. Há também os luxos literais. As gerações mais jovens estão consumindo marcas de luxo muito mais do que seus pais jamais fizeram. Ademais, há melhorias no estilo de vida, como entretenimento e informação 24 horas por dia, a partir de nossos bolsos, tratamentos médicos avançados e até a possibilidade de home office, possibilitados por novas tecnologias inexistentes na época. É injusto ressentir-se dos jovens por desfrutarem de coisas ainda não inventadas, mas também é importante reconhecer que foram principalmente os boomers que desenvolveram essas tecnologias inicialmente. Os avanços tecnológicos têm sido a base do crescimento econômico exponencial e do aumento dos padrões de vida nos últimos 200 anos. O progresso tecnológico está mais acelerado do que nunca, mas mesmo assim os jovens estão empobrecendo. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Bem, os luxos podem ter se tornado mais acessíveis, mas os essenciais não. Se pudessem escolher, participantes econômicos lógicos provavelmente optariam por moradia, educação e alimentação acessíveis em vez de mochilar pelo Sri Lanka, mas essa foi a escolha deles. Muitos não creem que alcançarão esses grandes objetivos financeiros. Então, o que há a perder? Atualmente, a maioria das economias mundiais, sobretudo as avançadas, tem beneficiado os proprietários de ativos, mas não tanto os trabalhadores. Um dos sintomas é um mercado imobiliário superinflacionado em quase todos os principais centros ao redor do mundo, ocorrendo durante o auge das carreiras dos baby boomers, enquanto os ativos acumulados pelas gerações mais jovens eram apenas desses trabalhadores. Um Gen Z com muitos ativos se beneficiaria tanto quanto os baby boomers, que tiveram mais tempo para adquiri-los em um cenário favorável aos trabalhadores. A tecnologia que todos desfrutamos é fácil de ser considerada garantida, algo natural da natureza humana, mas não está totalmente claro o quanto ela melhorou nossa qualidade de vida. Estar constantemente online e acessível globalmente impulsiona a produtividade econômica. É obviamente anedótico, mas é assim que estou escrevendo este vídeo enquanto estou de férias no momento. Porém, o que é bom para a economia nem sempre é bom para os indivíduos que dela participam. Muitos trabalhadores com celulares corporativos provavelmente nunca se desconectaram completamente do trabalho. Agora, pelo meu próprio exemplo, isso é totalmente aceitável. Tenho meu próprio negócio e amo o que faço, mas para muitos trabalhadores é uma redução drástica na qualidade de vida que não seria capturada pelos números do produto interno bruto ou patrimônio líquido. Portanto, há outras figuras que são amplamente ignoradas. Os millennials podem ser a geração mais rica da história, mas também enfrentam desafios, pois não são um grupo homogêneo. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas nasceram entre 2 anos aleatórios. A riqueza coletiva desta geração está concentrada nas mãos de poucos, elevando a média, mas deixando a maioria das pessoas lutando por migalhas. Em defesa dos boomers, eles também enfrentaram esse problema. Aproximadamente 20 indivíduos detêm quase metade do patrimônio líquido total de sua geração. Porém, no início, a desigualdade era menos acentuada. Eventualmente, a geração Z também provavelmente será a geração mais rica da história. Mas, como a desigualdade tem crescido constantemente, essas questões se tornarão mais pronunciadas. Agora, é mais fácil culpar as gerações mais velhas ou mais jovens pelos problemas. A coisa entre os jovens e os velhos é muito humana, mas não é uma boa economia. Este é um problema de desigualdade, não geracional. Muitos boomers também enfrentam dificuldades extremas. Agora, com isso em mente, houve alguns desenvolvimentos econômicos significativos que pioraram essa tendência ao longo do tempo. Um dos grandes é, claro, a dívida. Atualmente, há um grande grupo de pessoas com patrimônio líquido negativo, ou seja, suas dívidas superam o total de seus ativos. Isso dificulta ainda mais o já desafiador cálculo da riqueza. Decidir quanto ativos não líquidos, como casas e carros, valem em grandes populações é uma coisa, mas então como deve ser contabilizado alguém com $500 mil em dívidas da faculdade de medicina e ativos mínimos? No papel,
eles seriam uma das pessoas mais pobres em toda a população, mas eles realmente estão pior do que alguém que realmente não tem nada? Nas últimas 3 décadas, as dívidas estudantis e do consumidor, em que se assume uma responsabilidade pessoal sem um ativo correspondente para equilibrá-la, se tornaram muito mais comuns. No passado, com menor desigualdade, obter empréstimos, até mesmo para uma casa, era muito mais difícil. Antigamente, para obter um empréstimo, mesmo que modesto, as pessoas precisavam desenvolver um relacionamento pessoal com o gerente do banco e fornecer uma visão abrangente de suas finanças pessoais. Isso aconteceu porque eles não tinham outro modo de saber. Na época, o cargo de gerente de banco era muito prestigioso, devido à discrição que eles tinham sobre quem obtinha ou não financiamento. Mas emprestar a alguém sem ativos tangíveis para o propósito de consumo era quase inaudito. Isso dificultou que as gerações mais velhas cavassem suas próprias covas financeiras. No entanto, avanços tecnológicos como sistemas bancários eletrônicos nacionais e bancos de dados de crédito transformaram o empréstimo ao consumidor em um pilar do setor bancário. Há um pool crescente de dívida fantasma de credores de compre agora, pague depois, que por algum motivo não são consideradas dívidas no Canadá, mas ainda representam uma responsabilidade financeira. Assim, enquanto uma história estatística enriqueceu muito, a outra empobreceu tecnicamente. Outro fator também agravou isso de forma menos evidente. As taxas de natalidade na maioria dos países ricos diminuíram rapidamente nos últimos 50 anos. Estatisticamente, pais ricos estão, em média, deixando suas fortunas para um número menor de filhos. Um filho único que herda de ambos os pais seria, teoricamente, 2 vezes mais rico do que cada um deles. A herança é a maneira mais comum de jovens extremamente ricos fazerem suas fortunas, o que concentra ainda mais parte da riqueza geracional no topo, estatisticamente deixando menos para todos os outros na geração. Agora, isso de forma alguma é inesperado. Em economias de mercado livre, com mercados de investimento robustos, a riqueza naturalmente se concentra ainda mais. A dívida e a concentração populacional aceleraram uma tendência natural ao longo do tempo, resultando em mais desigualdade para as novas gerações e mais pessoas em dificuldades. Então, por que só estamos percebendo isso agora? Apesar do notável crescimento econômico global dos últimos 250 anos, não há garantia de que as novas gerações terão vidas melhores que as de seus pais. A desigualdade caiu drasticamente após a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque muitos ativos de capital haviam sido destruídos na Europa, e nos Estados Unidos havia programas governamentais massivos para melhorar a vida dos que retornavam da guerra. Antes disso, a desigualdade estava em níveis recordes durante a Era Dourada e, segundo a maioria das estimativas, a Grande Depressão apenas agravou a situação já ruim para os pobres. Desde a Segunda Guerra Mundial e os esforços de reconstrução subsequentes, as economias modernas naturalmente começaram a concentrar riqueza novamente. Isso também se manifesta de formas geralmente não mensuráveis por gráficos de desigualdade ou coeficientes de Gini. Com o aumento da desigualdade, o poder e a influência tendem a se concentrar nas mãos dos ricos e suas instituições. Na era moderna, empresas eliminaram o poder sindical, pressionaram por menos regulamentação e ampliaram a competição por vagas de emprego. Essa situação resulta em manchetes recorrentes sobre demissões em massa, funcionários sobrecarregados e mal remunerados, e jovens sendo esmagados economicamente. Essa tendência atingiu o pico com a entrada da geração Z no mercado de trabalho. Essa tendência se desenrola ao longo de gerações, criando manchetes sobre a nova geração lutando, o que gera engajamento, com pessoas discutindo sobre taxas de juros antigas, apertos de mão firmes e indo para a escola, subindo a ladeira nos 2 sentidos. E aqui chegamos ao ponto mais importante e significativo. Os últimos 70 anos foram extremamente benéficos, tanto para os proprietários de ativos quanto para as pessoas mais pobres. Não os mais pobres nas economias avançadas, mas os mais pobres do mundo. A pobreza global diminuiu significativamente com o desenvolvimento da indústria e das finanças em economias antes extremamente pobres. O exemplo clássico disso é a China, onde bilhões de pessoas deixaram de viver vidas agrárias semelhantes às de seus ancestrais de 5 séculos atrás. Agora, isso é difícil de notar porque a maioria de vocês que assistem
são de economias avançadas, onde possivelmente a classe média pagou pelo acúmulo de riqueza no topo e pelas oportunidades no final, já que muitas dessas oportunidades eram empregos terceirizados para pessoas dispostas a trabalhar por menos. No geral, isso tem sido benéfico para a humanidade em escala global. Localmente, isso causou muita dor. O argumento de se valeu a pena provavelmente vai além do escopo puramente econômico.